Olá! Novembro é o mês dos principais vestibulares e também o mês da consciência negra. No Espelho Urbano você vai conferir como irmãos gêmeos e os pais lidam com a dupla pressão das provas. E também um especial sobre a cultura, identidade e racismo em Campinas. E também a dificuldade de quem realiza produções audiovisuais independentes. Ai, vem tirar dos olhos meus o pranto. Já pensou em se hospedar numa acomodação coletiva e com a vantagem de um preço acessível? Essa é a proposta do hostel, que você vai conhecer no programa de hoje. E ainda, o verão e as férias estão chegando. Que tal uma atividade radical aqui mesmo na região de Campinas? E tudo isso nessa edição. Fique com a gente! Vamos começar o programa falando de vestibular. A pressão sempre é um problema na cabeça dos jovens. Mas e quando essa pressão é dupla até dentro de casa? A repórter Fernanda Romil mostra histórias de irmãos gêmeos que passam por essa fase. Esses irmãos gêmeos de 17 anos estão concluindo o terceiro ano do ensino médio e já prestando vestibular. Beatriz quer medicina, já Matheus não tem a mesma convicção. Eu não estou estudando muito porque provavelmente eu vou fazer cursinho, porque até há pouco tempo eu não sabia o que eu queria fazer, aí agora eu sei que eu quero fazer economia. Mas uma coisa os dois têm em comum, estão encarando essa fase com mais tranquilidade. A gente está pensando mais no fazer cursinho, porque como eu quero medicina, eu sei que é muito difícil passar de primeira, que tem gente muito mais preparada. Para o pai dos gêmeos, fazer pressão pode comprometer o resultado, mas isso não significa que ele não cobre responsabilidade. Eu acho que fazer pressão só prejudica mais, você entendeu? Acho que tem que deixar eles à vontade, eles vão descobrir o que eles querem realmente. Tem que estudar, isso eu cobro muito, tem que estudar. Mas não é aquela pressão, eu tenho que passar no vestibular agora. Para esta psicóloga, mesmo que não exista uma pressão direta dos pais, há uma diferença entre a pressão que quem é gêmeo sente em relação a quem tem irmãos com idades diferentes. Se você pensar, que você nunca está só, você sempre está vendo o seu resultado e do seu irmão ou da sua irmã. A comparação ela é mais acirrada na questão da gemelaridade, mas ela pode funcionar para o bem ou para o mal. Ao contrário de Matheus e Beatriz, que estão tranquilos em relação ao vestibular, Helena e Vitória estão focadas em entrar na universidade já no ano que vem. Tá mais corrida agora, a gente tá mais focando assim para rever mesmo os conteúdos básicos assim, que é mais difícil pra gente, para rever pro vestibular. E eu tô fazendo exercício para praticar também, para já estar meio já se entendendo como é que é a linguagem que se usa em questões de vestibular. As irmãs já sabem a profissão que querem seguir. Vitória vai para as engenharias e Helena vai prestar ciências sociais e estudos literários. Mas e se uma passar e a outra não? A gente ainda não parou pra pensar muito nisso. A gente tá indo mais, vamos prestar, já vamos estudando para passar. Mas se não acontecer, eu não sei. Para os pais das gêmeas, a cobrança por bons resultados no vestibular é importante. O investimento é alto, né? Uma escola particular, o investimento, o custo é alto. Nós cobramos um punhadinho, sim. Gostaríamos muito de ver o retorno, para nós com certeza, mas acima de tudo para eles também. A pressão no vestibular pode ser negativa ou positiva. Isso depende da forma como a família trata a situação. Mais uma pressão no sentido de apoio, ela não é negativa, ela é positiva, né? Embora sejam histórias diferentes, sempre existe uma cobrança da sociedade nessa fase em que o futuro profissional está próximo e ao mesmo tempo distante. Ainda não cheguei nesse ponto. Eu espero me realizar profissionalmente, podendo ajudar as pessoas e fazendo uma coisa que eu gosto. A nossa expectativa é que elas continuem sempre firmes, porque aí nada vai ter limite para elas realmente. O que elas quiserem fazer, elas vão poder fazer. E agora, o Conectados. Entre outros destaques, Liz Vilas Boas conta que o WhatsApp já está com atualização disponível que permite apagar mensagens depois de enviadas. Vamos ver? Olá, está começando mais um Conectados. Você já se arrependeu alguma vez de ter enviado uma mensagem? O WhatsApp lançou no começo do mês uma atualização que permite apagar as mensagens enviadas dentro de até 7 minutos. Basta clicar na mensagem e selecionar a opção Apagar para todos. Mas por enquanto, a opção aparece apenas para alguns usuários do aplicativo.
Já para quem é fã da Apple, adquirir um novo celular da marca vai custar caro. Olha aí. O iPhone X, que comemora os 10 anos do lançamento do primeiro modelo, chega ao Brasil custando a partir de R$ 7.000. O aparelho, que foi lançado em setembro deste ano, começou a ser comercializado em terras brasileiras na primeira semana de novembro. E o Senado Federal estuda proibir o uso de robôs nas eleições de 2018. São chamados bots, que se passam por pessoas reais e enviam mensagens na internet. Para o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, criador do projeto de lei, essas mensagens automáticas são uma intervenção ilegítima que podem atrapalhar o processo democrático. O PLS quer ainda punir os responsáveis pela contratação dos bots com penas de 5 anos e multas que chegam até R$ 100 mil. E para quem acha que o uso de bots é apenas coisa de brasileiro, vale lembrar que Donald Trump, atual presidente americano, utilizou muito do envio de mensagens automáticas para aumentar o número de elogios que recebia no Twitter. E o Conectados de hoje fica por aqui. Tchau e até a próxima! E uma novidade em Campinas. Separado por apenas um S, o hostel é diferente de hotel. E esse tipo de acomodação coletiva está caindo no gosto daqueles que procuram uma acomodação mais barata. Em março desse ano, foi publicada uma pesquisa pela empresa Focusrite, que indica um crescimento de mais de 500% nesse tipo de acomodação, inclusive nas cidades do interior. A reportagem é de Vivian Vital. Você se hospedaria em um mesmo quarto com pessoas desconhecidas do mundo todo? Pois é, esta é a proposta dos hostels. Em Campinas, já são 5 unidades desse tipo de hospedagem. O hostel é um meio de hospedagem conhecido mundialmente por compartilhar infraestruturas. Compartilha-se desde o quarto pode ser individual algumas vezes, pode ser em duplas, pode ser até um quarto para compartilhar unissex, ou entre 12 pessoas, até mais ou menos isso, como pode compartilhar as infraestruturas comuns, né? Para quem procura economia, praticidade e interação social, se hospedar em um hostel é uma ótima opção. Em Campinas, os hostels têm a diária de aproximadamente R$ 70 mais em conta do que hotéis localizados na região central. Mesmo Campinas não sendo uma cidade turística, os hostels recebem hóspedes o ano todo. Em alguma época do ano, o hostel recebe mais gente, como datas comemorativas? Na verdade, é o contrário. Por Campinas ser uma cidade que é o público business, que vem a negócios, os feriados, datas comemorativas afastam um pouco esse pessoal que vem para Campinas. Então, o nosso foco aqui é para atender fora dessas datas. Os hostels em Campinas são muito procurados por quem vai estudar ou trabalhar. Esse é o caso de Fernanda, que veio do Rio Grande do Sul a trabalho. Na verdade, eu trabalho na região sudeste toda, já é minha segunda vez em Campinas, sempre passo a semana aqui. No Brasil, eu não tenho muito costume ainda de hospedar em hostel, eu só me hospedo em hostel em Campinas porque achei que está adequado para a minha necessidade nesse momento. Não só Fernanda. No geral, os brasileiros ainda não estão acostumados com a ideia de compartilhar quartos e banheiros com pessoas desconhecidas. Mas quem trabalha no ramo afirma que esse conceito está mudando, principalmente entre os jovens. Talvez nossos pais nunca vão se hospedar num hostel, mas nós, quando seremos velhos, se tornarmos velhos, nós nos hospedaremos porque nós gostamos do conceito. Tudo que as pessoas precisam, na verdade, é uma cama, uma boa cama e um chuveiro só. As pessoas não têm que pagar 200, 250 para ficar para uma cama e um chuveiro, né? O ponto mais importante do hostel sempre é o preço, né? Ele tem um preço sempre melhor que um hotel e muitos deles oferecem a mesma qualidade de um hotel. Ponto negativo de alguns hostels é não apresentar uma segurança adequada ou uma limpeza adequada. Então fica a dica, mas como disse a entrevistada, né, Júlia, é sempre importante ficar de olho na qualidade e principalmente na segurança. Isso mesmo, Roberta. E no próximo bloco você vai conferir um roteiro super legal para quem quer fazer esporte radical sem sair da região de Campinas. Voltamos já! Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846.
Estamos de volta com o Espelho Urbano. E se você pensa que praticar esportes radicais é só quando você vai para o hotel fazenda ou para a praia, está enganado. É isso mesmo, Roberta. Cada vez mais surgem opções na região de Campinas para quem gosta de aventura. Vamos ver? Em Campinas, é possível você praticar vários esportes radicais. Mas atenção! Para essas práticas, é necessário procurar um instrutor especializado. E o uso dos equipamentos adequados é essencial para que não haja nenhum acidente. Com uma descida de 35 metros, a antiga linha férrea, próximo à rodovia Bandeirantes, com a rodovia Campinas-Hortolândia, é um bom lugar para praticar o rapel. Outra opção é o Pico das Cabras, que fica no distrito de Joaquim Egídio, onde é possível fazer rapel e trilhas. Se você gosta de uma coisa mais leve, o arvorismo é uma boa alternativa e fica ali no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, no bairro Carlos Gomes, em Campinas. A repórter Jéssica Oliveira foi conferir 2 desses esportes, a escalada, na Pedreira do Jardim Garcia, e o wakeboard em Jaguariúna. A escalada é um esporte de muita técnica, como o boulder, que escala em pequenas pedras, e o alpinismo, que é feito na neve. Aqui, na Pedreira do Jardim Garcia, é feita em um paredão de 40 metros. É usada a mais comum em rocha, que usa essas pequenas vias para chegar ao topo. Apesar de ser um lugar público, quem deseja se arriscar nas alturas precisa antes conhecer o esporte, como explica Alberto, que escala há 20 anos e hoje é instrutor. É uma atividade, um esporte que não é tradicional da nossa realidade, mas é interessante você procurar cursos, procurar clubes, procurar gente com qualificação e bom tempo de prática, para te passar conceitos de segurança para você praticar com tranquilidade. Além de conhecimento e treinamento adequado, o cuidado com a segurança é muito importante. Aqui você tem o par de sapatilhas, 2 cordins, um pouco maior e um pouco menor, para a pessoa poder fazer o backup do rapel e fazer a ascensão por corda, entre outras coisas. Você tem o capacete, cadeirinha e um saco de magnésio. Com técnicas aprendidas e equipamentos prontos, é hora de chegar ao topo. Por mais que chegue sozinho, a escalada exige muito companheirismo. Sempre tem que ter alguém embaixo para dar segue. Aí a gente pode trocar. O que a gente faz normalmente quando a gente vai escalar a escalada mais longa, em parede, que ele dá segurança de cima. Ele sempre vai primeiro, eu fico segurando embaixo, e daí quando ele chega lá em cima na parada, eu me encordo e aí eu escalo. Aqui é necessário muita força e concentração. Além, é claro, de não ter nenhum medo de altura. Mas se você quer uma opção mais refrescante, tem o wakeboard. E o Bruno, que pratica esse esporte há 9 anos, vai me dar umas dicas para me aventurar com segurança. Não é mesmo, Bruno? A minha dica é que tem que tentar, vai cair com certeza, mas tem que tentar e ficar aí 1 hora caindo, 1 hora vai conseguir, sabe? E vale a pena, depois que você consegue, vale a pena. Então tem que ser insistente que vai conseguir, não tem erro. E para quem não conhece, o wakeboard é um esporte que mistura surf com snowboard. A sensação é de como flutuar sobre a água. E diferente da escalada, para se divertir aqui, não é necessário nenhum treinamento, só coragem e um espírito aventureiro. É muito difícil, eu não sei nadar esse negócio aí não. Eu moro em São Paulo, por exemplo, não tenho nada tão acessível. Toda vez que eu quero andar de wake, eu tenho que pegar o carro e guiar pelo menos 80 km, 1 hora, 1 hora e meia, assim vai. Sendo esporte radical, é claro que a segurança aqui também não pode ficar de fora. Colete especial que vai fazer com que você não afunde e não tenha perigo de se afogar, e também ele resiste também a impacto. Se você ficou com vontade de fazer manobras iguais a essas, é só dar um pulo em Jaguariúna. Eu, que já estou aqui, resolvi arriscar na água, mas depois de 2 tentativas é melhor deixar para quem sabe. Se interessou por algum desses esportes? Para fazer a escalada, é só entrar na página do Facebook Alus Montanhismo ou ligar para o número DDD 11 99 649 0854. Já sobre o parque de wakeboard em Jaguariúna, as informações estão no site www.nagacp.com.br. E mudando de assunto, a realização de documentários e filmes de ficção não são nada fáceis. Pois é, Roberta, a burocracia na hora de captar recursos
faz com que os produtores busquem alternativas para produzir os filmes. É o que você confere agora na reportagem de Caroline Davinha. Sabe aqueles filmes hollywoodianos que vemos nas telonas dos cinemas com grandes produções e muitos efeitos? Então, o caminho é totalmente diferente para os produtores independentes. Os olhos meus, o pranto. O produtor e diretor Ramiro Rodrigues vivencia desde os 18 anos as dificuldades da produção audiovisual no Brasil. Ele terminou agora a gravação de um novo curta que conta a história do reencontro de duas amigas que são atrizes chamado Fogo Fato. No Brasil é tudo uma coisa muito autônoma, né? É uma coisa que eu que tenho que tomar a iniciativa, é muito incerto, né? É um caminho difícil por conta disso. Eu trabalho, né? Então eu já deixo reservado uma parte, eu poupo dinheiro para poder bancar essas produções e conto com muito apoio, né? Entre tantas formas de captação, existem leis como a Rouanet e a do audiovisual, muito procuradas pelos diretores, mas também muito difícil de serem conseguidas. Por isso, o diretor Nick Nilsson aposta em patrocínios. Lei Rouanet não está funcionando há muito tempo, então é muito difícil. Lei do audiovisual é a lei que, quando você cadastra o seu filme na Ancine, autorizado pela Ancine para fazer a captação lá fora. Nenhum dinheiro vem do governo, você não pega nenhum dinheiro do governo para fazer. Ele autoriza você a fazer a captação. Um dos filmes de Nick é o longa-metragem O Lucro Acima da Vida. Pois pode ir na rua contra o céu. Este filme, a partir da lei do audiovisual, captou o apoio de diversas entidades ligadas aos trabalhadores químicos. Mas nem toda produção recebe recursos assim. Quando você não tem o dinheiro, você quer fazer o seu filme, você tem que rebolar. Então você faz pizza, noite da pizza, você faz o bailinho lá pro pessoal, a balada, você faz, vende rifa, você pede doações. Para o professor da PUC Campinas, André Ozon, um dos agravantes que acaba dificultando o acesso das leis são as distorções. O problema, assim, é que tudo que envolve a questão pública, ela tem que ser fiscalizada, auditada com a total transparência, né? Então, veja, quando você tem, então, um tipo de edital ou uma lei que promove uma certa dúvida em relação ao tipo de critério utilizado na seleção dos filmes e de liberação de verbas, quer dizer, quando paira algum tipo de desconfiança ou de não transparência, isso é complicado. Mesmo sem o glamour de Hollywood, tanto para Nick quanto para Ramiro, apesar das dificuldades, o importante é seguir contando histórias. Se você não quer fama, se você não quer sucesso passageiro, você quer uma coisa perene, você quer uma coisa, todo mundo vai olhar para o Nick Nilsson e dizer, esse cara faz um bom cinema. Eu realmente acredito que as pessoas têm que buscar o que elas sonham, né? E se a pessoa sonhou em fazer cinema, mesmo que seja no Brasil, eu acho que ela tem que ir até o fim nisso. Ainda falando em financiamento, a Era Digital trouxe outras maneiras para a captação de recursos, tudo ao alcance de um clique. O crowdfunding é uma plataforma online de financiamento coletivo. Os projetos são colocados em sites como o Catarse, primeiro site de financiamento coletivo do Brasil, o Benfeitoria, que já viabilizou mais de 1.000 projetos, e o IdeaMe, que está presente em 7 países na América Latina. O autor faz uma breve apresentação da produção, e os internautas podem fazer uma doação num tempo determinado. Se a meta não for alcançada, o valor volta para os doadores, mas se tudo der certo, a plataforma fica com uma comissão, de 5% a 10% do valor, e o restante do dinheiro arrecadado é doado. É interessante esse tipo de alternativa para quem quer produzir, não é mesmo, Roberta? E o legal, Júlia, é que qualquer um pode ajudar. E daqui a pouco você vai conferir as dicas culturais e um especial sobre a consciência negra. Fique com a gente! Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo.
Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. E o Espelho Urbano está de volta com a agenda cultural. Vamos ver? A exposição História pelas Capas Correio Popular 90 anos reúne 42 capas do jornal que foram ampliadas e estão à mostra no Instituto CPFL. Confira essa e outras dicas. A mostra idealizada pelo fotógrafo Guilherme Gongra e pelo jornalista Ricardo Fernandes reúne os momentos mais marcantes dos 90 anos de história do jornal campineiro. Os visitantes podem conhecer a história dividida por décadas e acompanhar a evolução estética e editorial do Correio Popular. A mostra está aberta ao público até 9 de dezembro, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Agora, se você está a fim de ir ao cinema, fica de olho nesses 2 filmes imperdíveis que vão estrear. A partir do dia 23 de novembro, você vai poder conferir o documentário Lígia, uma escritora brasileira, sobre a vida de Lígia Fagundes Telles. O longa conta a trajetória pessoal e profissional da escritora desde a década de 1940 até os dias de hoje, através do olhar de outros profissionais da área, amigos e familiares. A direção é de Hélio Goldstein. Preconceito, eu vi meninas presentes aqui, preconceito. E disse, escuta Lígia, você é bonita, tem bonitas pernas, por que esse negócio de escrever? No dia 30 de novembro também estreia o filme Assassinato no Expresso do Oriente, baseado no livro homônimo de Agatha Christie. Na história, várias pessoas estão fazendo uma viagem longa em um luxuoso trem quando a paz é perturbada por um terrível assassinato. A bordo está o detetive Hercule Poirot, que se voluntaria para iniciar uma varredura no local, ouvindo testemunhas e possíveis suspeitos para descobrir o que de fato aconteceu. A direção é de Kenneth Branagh, Johnny Depp e Penélope Cruz fazem parte do elenco. What are you people? We are surrounded by lies. I'm sleeping here, where everyone can see me. E a última dica de hoje é o Sou África em Todos os Sentidos 2017, Cultura Viva e Patrimônio Cultural, que acontece até 15 de dezembro, dentro da programação do Mês da Consciência Negra. Olha esse recado. Olá, pessoal do Espelho Urbano. É com grande alegria que quero convidar vocês para mais um 20 de novembro, Marcha Zumbi aqui em Campinas, concentração às 9h30 na Estação Cultura, e venha com a gente marchar pela cidade a favor de uma sociedade mais igualitária e sem racismo. Espero vocês aqui. A agenda completa você confere no Facebook da Casa de Cultura Fazenda Roseira. E as dicas culturais de hoje ficam por aqui. Até a próxima! E para terminar o programa de hoje, novembro é o mês que se reforça a importância da consciência negra e o combate ao racismo, ainda presente na sociedade brasileira. Por isso, vamos mostrar como em Campinas, grupos culturais fazem questão de reforçar a identidade através da cultura. Racismo não é problema de negros, é um problema de humanos, porque racismo afeta todos nós. Eu acho que a gente tem que avançar muito nesse Brasil ainda, né? Eu acho que o Brasil hoje, e começa a gente pela essa escola, eu acho pela escola, pela família. Mesmo sabendo que o negro construiu essa cidade e a história dessa cidade e desse país, e ainda tem gente continuando dizendo que o negro não vale nada. Campinas, que exportava a tortura. Campinas foi a cidade, a última no mundo a dar alforria aos seus escravos. É uma cidade que você não vê negros, como se Campinas não tivesse negros. Então, aonde estão os negros de Campinas? Né? Dá a impressão que eles sumiram. Não, eles estão sendo cada vez mais tirados. Antes, o lugar dos negros em Campinas era no Cambuí. Quando a cidade começa a ser urbanizada, o Cambuí não dá para ter cortiço.
E não era aceita, né? Você vê o centro da cidade, era ali que vivia a grande burguesia e a Estação Cultura. E era a estação de trem, então o pessoal viajava de trem, chegava de trem e descia. E a comunidade negra ela cercava onde é a atual prefeitura hoje. Para cá você não podia passar, não podia, ali era um vale, você não podia passar o morro, né? Cidade que exportava a tortura continua hoje oprimindo não só os negros, né? Mas aquelas pessoas ainda de uma classe social que é chamada, né, baixa. Campinas ela é uma cidade essencialmente racista e ela é racista na forma que ela conduz o seu processo, ela é racista quanto nas relações populacionais. Que faz a capoeira, que faz as danças, que faz o teatro que nós fazemos, é um resgate histórico. Porque você ser negro, ter uma cultura que você admite como sua, está associado a um processo de fortalecimento identitário. Então você tem que primeiro se olhar, se enxergar, conhecer a sua cultura e achar que ela é tão importante quanto qualquer outra. A gente não tem essa preocupação de reafirmação na cidade. O porquê? Porque a escola ainda continua a mesma, ela continua ainda ensinando que cabelo crespo é ruim, ela continua ainda ensinando que a coisa fica preta ficou ruim, e as nossas crianças ainda aprendem a ver o preto como algo ruim. Que 14 anos que tem a lei 10.639, onde que é obrigatório o ensino da lei, né? Que vem aonde a história africana no currículo escolar. Então a gente, com a capoeira, a gente não tem que pedir, pelo amor de Deus, implorar, faça um favor. Não, é lei, é obrigação. O teatro, nós trabalhamos através dos textos, né? Que nem a gente fala assim, teatro negro. O que é teatro negro? Teatro experimental do negro, que pouca gente fala hoje, através de você falar uma linguagem direta, uma linguagem do povo, uma pessoa que o povo entende. Se Campinas tem mais de 200 anos, há mais de 200 anos a capoeira vem contribuindo na formação dessa cidade. O jongo nasce nas fazendas cafeeiras da região sudeste do Brasil para dar o ritmo do trabalho. A gente conseguiu, através do coletivo da salvaguarda aqui da capoeira, a ter a capoeira como reconhecimento do patrimônio cultural, né, da cidade de Campinas. O jongo traz essa perspectiva de você olhar o dia a dia, você preservar a sua herança cultural, mas você também não perder o senso crítico de estar olhando o mundo atentamente e estar tentando transformá-lo em algo muito melhor para todos. A nossa história, ela permanece. Ela permanece, sabe por quê? Porque é história de resistência, história de luta. E aonde você chegar, tem as mãos, tem o suor, tem o sangue dos negros. A samambaia e a trepadeira não são da mesma família. A samambaia e a trepadeira não são primas nem cunhadas. Quero ver se você aguenta com os pontos da minha saia. E termina aqui essa edição do Espelho Urbano. Obrigada pela companhia e até a próxima!